Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito obrigado pela sua companhia e tenha um excelente dia. No programa de hoje, você vai acompanhar sobre um relatório de plantio divulgado pelo USDA. Vamos falar também da produção de farelo de soja. A analista da Scott Consultoria vai comentar sobre o mercado de reposição. E vamos falar sobre Goiás, que registra recorde na criação de empregos no mês de fevereiro. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre um relatório de plantio que foi divulgado agora pelo USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Os agricultores norte-americanos pretendem plantar 36,8 milhões de hectares de soja na próxima safra. Pelo menos é o que reportou o USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, em seu relatório de plantio e estoques trimestrais. Os dados de intenções de plantio são um novo recorde, com 829 mil hectares acima da estimativa da média de mercado, mas ainda dentro do intervalo das expectativas. De acordo com a equipe de analistas da consultoria TF Agroeconômica, essa é uma notícia baixista para as cotações da soja, a brasileira, que afeta diretamente o nosso país. Além disso, a contagem trimestral do NES, que é o Serviço Nacional de Estatística Agrícola, mostrou 52 milhões de toneladas de estoques de soja em março, ou seja, 925 mil toneladas acima das estimativas médias do mercado. O mesmo relatório do USDA indicou queda na área a ser semeada para a nova safra, fazendo com que os preços ficassem firmes. Para novas áreas cultivadas, o USDA foi com 36,2 milhões de hectares de milho na safra 22-23. Isso foi bem abaixo dos 37,2 milhões de hectares esperados pelo mercado e 1.500.000 hectares abaixo do ano passado. A AG Research Brasil afirma que, se confirmado a área menor para o milho e uma área maior para a soja, será a primeira vez que os Estados Unidos plantarão mais soja do que milho. E agora eu vou comentar sobre a produção de farelo de soja. O Brasil pode ultrapassar a Argentina, que é o maior posto exportador mundial de farelo e óleo de soja. A ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, que é uma entidade que reúne as principais agroindústrias brasileiras, projeta exportações de farelo de soja de 1.500.000 toneladas apenas em março deste ano, contra 1.200.000 toneladas no mesmo mês de 2021. Em grãos, a estimativa é de que as exportações de soja deverão ser 12,9 milhões de toneladas no mês de março, contra 14,9 milhões em março do ano passado. E agora você vai ficar com o comentário de Felipe Fabbri, analista da Scott Consultoria, que vai comentar sobre o mercado de reposição. Confira. Olá a todos, Felipe Fabbri, zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria. Estou aqui hoje para trazer o cenário do mercado de reposição na última semana do mês de março e no mês como um todo, Só para a gente ter uma ideia, o mercado de reposição trabalhou pressionado ao longo de março. Quando a gente para analisar aí todas as categorias de machos e fêmeas aneloradas em todos os estados monitorados pela Scott Consultoria, nós tivemos um recuo na última semana do mês de março de 1,5% nas cotações, na média das cotações. Quando a gente analisa o mês de março como um todo, a queda ela foi mais acentuada, uma queda de 2,4% comparado aí a fevereiro
de 2022. Esse cenário ele vem puxado principalmente pela pressão baixista no mercado do boi gordo, que tem esfriado a ponta compradora no mercado de reposição e pressionado a ponta vendedora a realizar negócios abaixo da referência. Além disso, nós temos também uma pressão do início da entre-safra na ponta vendedora, que tem movimentado esses negócios abaixo da referência comparativamente a fevereiro de 22. Com relação às quedas mais fortes, né, quando a gente olha para a categoria das fêmeas em todos os estados monitorados pela Scott Consultoria, essas foram as que puxaram a baixa nesse mês de março, com uma queda de 2,8% na média para todas as categorias e estados monitorados, enquanto para os machos a queda ela veio um pouco mais compassada, uma queda de 2,1%. Analisando aí os grupos dentro das categorias de fêmeas, as principais quedas ficaram com as fêmeas menos eradas, ou seja, a bezerra de desmame e a bezerra de ano, cujas cotações caíram agora em março, considerando a média para todos os estados monitorados aqui pela Scott, foi uma queda de 3,3% frente ao mês passado. Quando a gente olha para os estados que a Scott Consultoria monitora, nós temos em Goiás uma melhora no poder de compra do recriador de 5,1%, considerando aí a média de todas as categorias para gado de reposição machos, então considerando bezerro de desmama, bezerro de ano, garrote e boi magro, uma melhora de 5,1% no poder de compra do recriador invernista em Goiás, e a principal melhora no estado de Goiás ficou pelo garrote, cuja relação de troca teve um incremento de 7,7% frente ao mês passado para o recriador invernista. Para a gente ter uma ideia, em março de 2021, ou seja, comparando aí um ano atrás, nós temos que um boi gordo de 19 arrobas comprava em torno de 1,7 garrote, e hoje nós temos que com esse mesmo boi gordo de 19 arrobas, 1,83 garrote acaba sendo comprado. Então, quase que 0,13 a mais aí para a gente ter uma ideia da melhora do poder de compra. O que a gente deve esperar para o curto prazo? O mercado de reposição. Ele deve seguir de olho no mercado do boi gordo, que deve trabalhar um pouco mais compassado agora em abril, e com isso novas quedas em curto prazo no mercado de reposição não estão descartadas. Goiás registra recorde na criação de empregos no mês de fevereiro. As atividades agropecuárias foram responsáveis pela criação de 3.049 vagas formais de trabalho no mês de fevereiro aqui no estado. E de acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, houve 7.000 admissões e 3.900 desligamentos no período. Os dados do novo CAGED mostram que os segmentos que mais contribuíram para o resultado foram a produção de lavouras temporárias, 1.415 vagas, e as atividades de apoio à agricultura e à pecuária, 1.313 vagas. Os cultivos de soja, cana-de-açúcar e outros cereais lideraram a criação de empregos em fevereiro, ao lado da pecuária. Ainda segundo o novo CAGED, nos últimos 12 meses, de março do ano passado a fevereiro deste ano, o campo goiano criou 9.155 postos formais de trabalho. Foram 49.500 admissões e 40.400 desligamentos entre os segmentos que mais criaram empregos no período. E estiveram produção de lavouras temporárias, 3.998 vagas, pecuária, 1.915 vagas, atividade de apoio à agricultura e à pecuária, 1.700 e produção de sementes e mudas certificadas, 901 vagas. Por mais um mês, o Imposto sobre Produtos Industrializados, que é o IPI, continuará com corte de 25%. O presidente Jair Bolsonaro assinou decreto que mantém a redução nesse percentual pelos próximos 30 dias. Pelo menos é o que informa a Secretaria-Geral da Presidência da República. O decreto saiu em edição extraordinária do Diário Oficial da União e contraria anúncios recentes do ministro da Economia, Paulo Guedes.
Há 2 semanas, o ministro anunciava a ampliação do corte para 33%. Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência da República informou que a medida manterá os estímulos econômicos de setores afetados pela pandemia da Covid-19. Desde fevereiro, o IPI está com redução de 25% como medida de estímulo à economia. Na época, o Ministério da Economia informou que a alta da arrecadação decorrente da recuperação econômica permitiu ao governo abrir mão de receitas e promover o desconto no imposto, que incide sobre produtos fabricados como carros, geladeiras, fogões e outros. Marcos Montes assume o ministério com uma política de continuidade da gestão implementada nos últimos 3 anos. O novo ministro da Agricultura disse que hoje, abre aspas, com as nossas entidades e as nossas secretarias, começamos a construir um momento diferente e levamos isso com programas maravilhosos ao mundo inteiro. Marcos Montes exerceu o cargo de secretário executivo do Ministério da Agricultura desde 2019 e lembrou o convite de Tereza Cristina para formar o time da pasta em seu discurso. Em janeiro de 2019, Marcos Montes assumiu a Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura. E depois do intervalo, vamos falar sobre o Renagro e também sobre linha de crédito. Produtores rurais ganham uma nova linha mais acessível. Nós voltamos já, é um minutinho só. Tem gente que tenta contar nos dedos, outros apostam na sorte. Na promoção Quantas Letras Tem da 99, o importante é acertar a resposta e faturar o prêmio acumulado. 99,5. Oferecimento Trator Tem, a solução em peças para o seu trator e motores a diesel também. 4006-8888. E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Com a nossa parceria, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu agronegócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. Escolha o Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. Nossa força é a força que está transformando Goiás. Na saúde, 6 policlínicas já foram entregues e a ampliação do Hospital de Águas Lindas está a todo vapor. Tem força para quem mais precisa, com o programa Pra Ter Onde Morar, que já ajudou mais de 10 mil goianos. E com o Probem, 12 mil estudantes conquistaram a tão sonhada vaga na faculdade. Diz aí, Lucas. Com oportunidade dessa, a gente agarra e só solta com o diploma. Governo de Goiás. Conte com essa força. O Hemocentro precisa de doadores de sangue O negativo. Doações de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia, mediante agendamento pelo telefone 0800 642 0457. Agronegócio. Oferecimento Sicredi, onde o seu agronegócio rende um mundo melhor.
Eu estou de volta ao programa e agora eu vou comentar sobre o Renagro. A partir de outubro deste ano, entra em vigor o Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas, que é o Renagro. E com isso, o produtor terá acesso a um documento com registro e diversos dados sobre os equipamentos. O decreto que cria o Renagro, ele foi assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e pela ministra da Agricultura, a Tereza Cristina, na época que era ministra ainda. Se o trator for roubado, as polícias federal, rodoviária federal e estaduais poderão entrar no cadastro e ajudar na procura. Se você quiser vender o seu veículo, terá registrado o ano e também poderá ter acesso a seguro mais barato. Ao registrar o trator ou máquina agrícola na Base Nacional de Tratores e de Máquinas Agrícolas, o proprietário terá acesso ao documento Renagro por meio de sistema informacional que é o Idagro. Além disso, o sistema permitirá alterações sobre as informações de propriedade do registro do trator de forma facilitada e acessível. Para isso, os fabricantes, os importadores, os agentes autorizados de tratores e de máquinas agrícolas deverão pré-cadastrar as informações relativas aos bens produzidos ou importados na Base Nacional de Tratores e de Máquinas Agrícolas do Renagro. E agora eu vou conversar com Alex Calef. O Alex, ele é diretor executivo da Fintech Agropermuta. E nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre linha de crédito, ou seja, produtores rurais ganham nova linha de crédito mais acessível. Senhor Alex Calef, muito obrigado pela sua presença no nosso programa e eu tenho certeza que esse tema é de alto interesse para os nossos telespectadores. Tudo bem com o senhor? Muito obrigado. Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite. Bom, senhor Alex Calef, me dá uma visão assim, geral, o que é a Fintech Agropermuta? O que ela faz? Perfeito. A Fintech Agropermuta ela nasceu em novembro de 2020 com o propósito de financiar investimentos na lavoura do produtor rural. Esses investimentos podem ser desde uma usina fotovoltaica, pivôs, armazéns, máquinas, implementos, caminhonetes, tudo que for um bem durável que traga algum tipo de eficiência, ganho de produtividade, algum aumento da receita para o produtor rural. Bom, nós sabemos que hoje o Brasil tem várias instituições que emprestam dinheiro, que fazem negócios dentro da área rural. A maior, vamos dizer assim, é o Banco do Brasil, depois vem outros bancos privados, tem também a Caixa Econômica Federal. Nós poderíamos dizer que a Agropermuta é um banco de empréstimo também? Como se fosse um Banco do Brasil? Ou quais as vantagens que um produtor tem ao procurar a Agropermuta e não o Banco do Brasil, por exemplo? Perfeito, ótima pergunta. Primeiramente, nós não somos banco porque a gente não tem a licença para ser banco. Sim. Por ser uma fintech, pelo próprio conceito da palavra, a gente traz mais agilidade e um ambiente de transação digital que os bancos eles estão lentamente migrando para tal. O grande charme do negócio, se a gente puder considerar dessa forma, é a rapidez, é a facilidade e também uma ótica muito mais pela capacidade agronômica do produtor do que pela sua bancabilidade e relacionamento com o banco. O que a gente vê hoje no mercado de crédito agrícola, né? Primeiro, ele é feito sobre o alicerce de relacionamento com a instituição versus de relacionamento com o mercado. Segundo, ele recai sobre a situação patrimonial de investimentos que o produtor tem e pouco, isso lentamente está se mudando, sobre a capacidade produtiva ou o que aquele produtor gera de dinheiro, né? Gera de receita
para poder ou não honrar aquele financiamento, aquela parcela ou aquisição daquele produto. Então, o que as fintechs, e por consequência a Agropermuta veio fazer, é primeiro mudar isso, trazer mais uma opção, fazer com que isso seja fácil, seja através do ponto de venda do fabricante, do ponto de venda da revenda distribuidor, do ponto de venda do e-commerce, que está se tornando talvez uma plataforma de aquisição de insumos e eventualmente vai ser de bens de consumo, maquinários, muito grande, ou através do próprio marketing digital, uma facilidade para o produtor, primeiro, poder simular o que é uma carta de crédito, né? Ou seja, no final do dia, a grande diferença aqui está sendo no dispositivo usado para financiar. Enquanto bancos usam uma cédula de crédito bancário ou uma carta de crédito rural, com penhor e com hipoteca, a gente usa uma CPR financeira. Isso traz, o primeiro benefício implícito não se toma um limite de crédito do produtor, que é muito difícil de se colocar um valor. A gente geralmente tem muito mais valor por uma coisa quando a gente não tem. Então, se você olhar os produtores que hoje, inerentemente, alavancam a sua terra, a sua hipoteca e deixam de alavancar a sua produção, eles perdem uma ferramenta e é esse o intuito da Agropermuta, veio para suprir essa carência. A gente sabe que tem uma grande carência entre a demanda do crédito agro e a oferta, especialmente quando está sendo ido para o setor, uma dicotomia, né? Setor público e privado. Nós temos hoje, é muito comum nos dias de hoje, arrendar uma propriedade rural para plantar soja. Já tem muita gente fazendo isso e muitos proprietários deixando a fazenda e alugando essa fazenda. Quer dizer, para o proprietário conseguir uma linha de crédito é mais fácil do que um arrendatário, correto? Olha, pelo modelo tradicional pode-se dizer sim. Por quê? Porque o arrendatário ele não dispõe da propriedade da terra. Como garantia. Ele dispõe do uso. Sim. Geralmente os contratos de arrendamento permitem que o arrendatário ele utilize aquela terra ou outorgue garantias sobre aquela terra, desde que haja anuência pelo proprietário. Mas, de novo, volta-se para o modelo tradicional. O que a Agropermuta se propõe a fazer é utilizar a produção que é gerada pelaquela terra arrendada como lastro de uma operação financeira, ou seja, como garantia. E, por consequência, permitindo que o arrendatário tenha acesso a linhas mais competitivas ou tenha acesso a fazer uma aquisição de um maquinário, de um bem, usando a produção versus usando a questão, digamos, latifundiária, a terra, a matrícula, a hipoteca. E, por consequência, você gera outros problemas, né? A avaliação deste bem versus a avaliação de uma produção que é infinitamente mais líquida, né? Ou seja, qual é o tamanho da fila de gente para comprar uma fazenda que foi executada ou qual é o tamanho da fila de gente para comprar soja ou milho executado. Entendi. Bom, então lá no fundo o objetivo da Agropermuta foi facilitar a vida do produtor. É isso que a Agropermuta faz. Independente do estado onde ele esteja. Vocês estão atuando em nível nacional. Nível nacional, a gente atua com várias culturas, sendo as primárias soja, milho, algodão e cana. Prontamente no futuro iremos expandir para outras culturas que hoje... Por que não se expande para outras culturas? É que a gente usa desde ferramentas de geomonitoramento, sensoramento remoto, e isso é muito difícil de você fazer por uma visão de satélite. Mas a tecnologia está aqui para ser, enfim, aumentada todo dia, ela se torna mais eficiente, o que ontem era obsoleto, amanhã se torna mais moderno, mas como você bem disse, foi para facilitar a vida do produtor. Alex, é um caminho sem volta, né? Essa facilidade, vamos dizer assim, só para o nosso público entender, essa facilidade, vamos dizer, da internet para facilitar as coisas. Quer dizer, esse tipo de trabalho que está sendo feito hoje, ele é uma rapidez muito grande e isso ajuda demais o produtor, né? Absolutamente. Assim, já passou de ser algo que é uma quebra de paradigma para algo inexorável. Ou seja, não tem mais volta, acontece nos ambientes urbanos, né? Com nós mesmos que temos os novos bancos digitais, você vê aí Banco Inter, Nubank, Neon, C6, etc. Isso só vai crescer e vai se expandir para o setor agrícola. Hoje existe uma revolução digital
seja na própria fazenda, né, o Agro 4.0, que é a integração digital de todos os sensores, toda a produção, redes internas de conexão maquinário entre si e, obviamente, uma digitalização do crédito que começou com a questão de insumos, né? Hoje você tem várias fintechs que atuam na área de insumos, obviamente plugueadas, seja no produtor rural ou seja nas revendas, e isso está começando a entrar na área, digamos, de bens de consumo, né? Máquina, projetos, etc., porque no final do dia existe uma carência gigantesca de crédito, ou seja, se você pegar só um ponto no mapa, que é a questão de armazenagem, você sabe que o país tem um déficit enorme de armazenagem. E isto é um fruto de, principalmente, falta de crédito, né? Falta de acesso ou falta de enquadramento. Aí vem outras questões no crédito que sejam uma dualidade. Você tem uma falta de crédito, você tem uma falta de enquadramento, e aí é o que a gente chama de cadastro positivo, que ao longo dos próximos anos ele vai se tornar talvez o maior balizador de crédito, similar ao que acontece nos Estados Unidos, é a relação do cliente com o banco pelo score de crédito e não pelo relacionamento, se ele conhece os gerentes, se ele está lá há 20 anos ou não, e vai se abrir um leque de possibilidades, que é o Open Finance, que vai dar muito mais acesso ao produtor a diferentes fontes de financiamento. Resumindo isso aí, quem tem, quem não tem, vai ter problemas. É mais ou menos isso. Eu acho que é o seguinte, é uma mistura de vários fatores. Sim, claro. Ou seja, já passou-se um pouco a percepção de que o agro não é profissionalizado. Pelo contrário, ele está hiperdigitalizado, hiperprofissionalizado. Existe uma questão geracional, que está, uma nova geração que vem tomar as fazendas, está se profissionalizando a nível de estudo, a nível de abrir o leque de opções, olhar um pouco para fora da porteira e olhar para instituições, digamos, ou financiadores mais dinâmicos, mais rápidos, e que, por exemplo, uma fintech vai te oferecer um financiamento ao invés de te oferecer um financiamento barato, né, subsidiado a 5%, 6%, com 4 ou 6 produtos que você não precisa para justificar aquele financiamento. Entendi. Coisa que ocorre há muito tempo com outras instituições. A fintech ela não tem uma gama de produtos, ela tem um produto financeiro e ponto. Ela vende rapidez, ela vende modelos de crédito distintos. Exemplo, eu posso financiar um produtor de uma forma diferente, com uma taxa distinta, tomando a fazenda dele da mesma forma que ele pode talvez ser mais barato, tomando a produção. Entendi. Bom, eu conversei com o Alex Calef, o Alex é diretor executivo da Fintech Agro Permuta. E você que está nos acompanhando, se quiser mais informações, entre em contato com o Alex. O telefone dele é o 11 97388 2656. 11 97388 2656. O Alex está aí para facilitar a vida do setor agropecuário. Alex, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Achei interessante essa conversa nossa e eu coloco o nosso programa à sua disposição para quando você precisar, ok? Um grande abraço, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite e convido todos a visitar o nosso site aí, www.agropermuta.com.br. Obrigado. Um abraço, Alex. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: viver intensamente é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas só existe. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe. E até o próximo programa.